A médica veterinária de 27 anos, Carolina Arruda, luta contra uma doença conhecida por gerar a pior dor do mundo. Há 11 anos ela foi diagnosticada com neuralgia do trigêmeo. Essa é uma doença crônica que atinge o nervo trigêmeo, nervo responsável por permitir a sensibilidade na pele da nossa face, desde a testa até o limite inferior do queixo. Carolina Arruda divulga sua rotina com a doença nas redes sociais e nos últimos dias ela surpreendeu os seguidores ao revelar que quer viajar para a Suíça para fazer eutanásia. Através de uma vaquinha online, ela já arrecadou cerca de R$40 mil, mas a meta é R$150 mil. Quer saber mais sobre essa história? É só acessar o nosso portal ndmais.com.br. E por aqui a gente segue falando sobre a neuralgia do trigêmeo. Para esclarecer algumas dúvidas e falar mais sobre essa doença, nós recebemos no estúdio o neurocirurgião Luan Lucena. Luan, doutor, seja muito bem-vindo aqui e já nos esclareça, é uma dor que atinge esses 3 ossos aqui, quais são esses? Perfeito. Boa tarde, Duda. Boa tarde, pessoal de casa. Então, vim aqui falar um pouquinho sobre a neuralgia do trigêmeo e por que tem esse nome. É justamente pela anatomia do nervo. Como você explicou, o nervo ele tem 3 ramos principais que vão inervar tanto a testa, quanto essa região aqui da maçã do rosto, quanto a mandíbula. E ali essa influencer comentou que tudo começou com uma dor de cabeça. Quais são esses sintomas? Como perceber que está começando com algo que pode ser a doença? Perfeito. Isso é bem importante, a gente conseguir diferenciar o que é uma neuralgia do trigêmeo do que é uma dor facial típica ou atípica. Então, cada uma tem uma característica diferente. As neuralgias do trigêmeo, elas costumam ser dores mais lancinantes, como choque, uma queimação ou uma fisgada muito intensa. E aí a gente consegue diferenciar clinicamente para depois seguir uma investigação. Também pode doer aqui na área dos dentes, pode ser confundida com dor de dente? Normalmente o paciente começa procurando um odontólogo, um dentista, por uma dor de dente que não passa, acaba às vezes fazendo procedimentos dentários tentando melhorar, até que chegam em conjunto com um diagnóstico de neuralgia e aí ele acaba procurando um neurologista, um neurocirurgião para estar cuidando dele. E por que a medicina classifica como a pior dor do mundo? Porque é muito forte a gente falar, é a pior dor do mundo, porque quem nunca sentiu pode até não acreditar. Exatamente. E por isso que eu digo que quem, na verdade, classificou dessa maneira foram os pacientes, as pessoas que sentiram esse tipo de dor. Elas, com a sua experiência e comparando as dores que já sentiram na vida, definiram que aquela era a pior dor, né? A pior dor a se sentir. Por quê? A gente estuda e a gente considera o fator da intensidade, porque é muito alto e muito abrupto. Não é aquela dor que começa devagarzinho e vai progredindo em horas, minutos a horas. É uma dor realmente intensa no primeiro segundo que ela aparece. A frequência, que é aquela frequência que não tem um padrão, pode ser várias vezes ao dia, como pode ser uma mais prolongada, uma mais curta. E o prejuízo na qualidade de vida é importantíssimo, né? Você não saber se vai ter dor ou ter medo de sentir essa dor acaba desenvolvendo uma depressão e outros sintomas. E como eu comentei antes, o sogro da minha mãe tem essa doença, tem dias que ele não consegue nem comer, não sai nem da cama e tem dias que está normal. E no caso dessa influencer, a gente vê até que ela pediu a eutanásia depois de 11 anos com a doença porque ela disse que não aguenta mais. E doutora, a gente conversou também com a Diandra, que é uma paciente do senhor que fez o tratamento da doença. Vamos ver o que ela contou aí e relatou sobre o problema. É uma dor desumana. Assim, é uma dor que é quase difícil de mensurar ela, porque ela é muito forte, tu não sabe o que tu faz, nada te ajuda a aliviar. É realmente, assim, uma dor que parece que tu vai morrer, porque dói muito, é uma sensação de que tu tá estourando o teu rosto, que tá estourando o teu osso, que do nada, assim, tu vai apagar de tanta dor. Eram doses altas, tinha um período que eu tomava 12 comprimidos por dia, inclusive um derivado da morfina, e não aguentava de dor, era uma dor insuportável. E era, assim, muito frequente as crises. Eu tinha umas 3 crises por dia, todos os dias. Os gatilhos para desencadear era um vento, escovar os dentes,
passar a mão nessa região onde que já estava sensível, que o nervo já estava sensível, tentar comer, falar por muito tempo, tentar fazer algum movimento, articular melhor as palavras, que daí exige um pouco mais. Aí quando que eu cheguei com o Dr. Luan, ele fez uma primeira medicação diferente, que foi uma medicação intravenosa, que era para segurar as crises durante um período ali mais ou menos de 15 dias, até eu aguardar pelo procedimento, né, que seria feito. Porém, no terceiro dia eu já estava tendo crise novamente. Então, eu já não podia mais adiar esse procedimento, porque era algo que eu tinha muita crise e eu não conseguia só com a medicação. Então, passaram-se ali os 15 dias que eu fiquei afastada por causa dessa primeira medicação que ele fez, e eu fui fazer o procedimento. O procedimento foi um bloqueio do nervo. Ele fez, eu fiz com ele aqui em Chapecó, ele fez esse bloqueio do nervo, o nervo ficou bem bloqueado. Então, assim, depois do período do procedimento, eu tomei uma medicação ainda por uns 2 meses. E a gente vê em várias situações diferentes, pessoas de várias idades diferentes. O que causa a doença? Tem alguma coisa ou realmente pode vir aleatoriamente? Porque ela é uma doença rara. É raro. O neurologista, o neurocirurgião acaba confrontando ela com mais frequência porque nós somos o final do funil. Mas sim, é raro. A causa principal é relacionada a uma artéria que fica sobre o nervo, lá no meio do cérebro. E esse toque, cada vez que a artéria pulsa e encosta no nervo, desencadeia a dor. Essa é a principal causa. Mas existem causas infecciosas, o próprio herpes zoster, pessoas que sofreram algum tipo de trauma e uma lesão física sobre o nervo, tumores que podem estar comprimindo o nervo e a esclerose múltipla. Então, são as principais causas da neuralgia trigeminal. E ali a paciente relatou de um tipo de tratamento que vocês fizeram. Quais são as outras possibilidades? Porque é uma doença que não tem cura, é crônica. Na verdade, a gente consegue curar sim. Consegue, de algumas vezes. Dependendo do caso. Dependendo do caso. Então, o tratamento sempre vai tentar ser do mais conservador ao mais invasivo. Nós tentamos medicação. E as medicações realmente são mais lentos, tem que esperar o benefício a longo prazo e às vezes o paciente não tolera. A gente costuma ter mais ou menos em média de 50% dos pacientes melhorando com medicação, a outra metade precisando de métodos mais intervencionistas. A Diandra, no caso, fez a risotomia percutânea, então ela fez um procedimento com baixo risco e que foi resolutivo no caso dela. Excelente. Tem pacientes que existe a compressão da artéria com o nervo que vão precisar aí fazer a cirurgia aberta, que é aqui por trás. Aí uma cirurgia com mais riscos, mas também pode ser definitiva e chegar à cura. Tem pacientes que eu acompanho já aqui em Chapecó com 4, 5 anos de cirurgia que não tiveram mais dor. Já o caso da menina que a gente viu que pediu a eutanásia, ela já fez 4 procedimentos e não passou a dor, então deve ser muito forte. Exatamente, e o caso dela tem mais um asterisco de raridade porque é bilateral. Então, isso é uma coisa que a gente... tem nos dois lados. Tem nos dois lados. E como a gente explicou no início, o nervo trigêmeo tem um de um lado e um do outro. Normalmente é uma dor unilateral. Quando é bilateral, realmente o diagnóstico é mais difícil, o tratamento é mais difícil, a gente tem que ponderar cefaleias atípicas e outras doenças. A gente, quando fica com uma dor de cabeça comum ou dor de dente, que é muito forte, a gente também já não consegue fazer as coisas da rotina, já diz, que dor terrível, imagina tendo as 3 ao mesmo tempo dos dois lados. E tem gatilhos no dia a dia que podem fazer a dor voltar, a dor ser mais forte, porque às vezes a pessoa precisa de repouso também. Exatamente, e esse é a imponência da dificuldade e do tamanho da dor, o quanto incomoda o paciente. Por quê? Atividades do dia a dia como escovar os dentes, tomar uma bebida quente ou gelada, mastigar, às vezes o simples vento pode desencadear dor. Essa pessoa começa a viver com medo de se deparar com a dor, acaba diminuindo a saída de casa, o convívio com a família, às vezes o medo de comer. Então, começa a implicar em outros fatores do dia a dia. Por isso que ela é tão temida. E essa Caroline, a influencer, ela fala que descobriu logo após uma gestação e também de ter tido dengue. Isso pode desencadear a dor? Não existe relação
entre neuralgia do trigêmeo e gestação. Mas a gente sabe que a gestante, toda a capacidade hormonal que está acontecendo, pode influenciar nas condições predispostas que a pessoa tem. Então, uma pessoa que tem a predisposição para ter neuralgia, os hormônios podem ir lá e, de alguma maneira, piorar a sensibilidade ou alterar alguma coisa na cascata da dor. Outras coisas que tem na gestação, todo o estresse físico e mental da gestação, o parto, também podem ter influenciado no caso dela. E tem algumas formas de aliviar a dor no dia a dia, além do medicamento, de todo o tratamento que se faz com o médico. Eu já ouvi falar bastante, fazer acupuntura com agulha, colocar bolsa de água quente ou bolsa de água fria, pode ajudar a aliviar ali momentaneamente? Todos os métodos são válidos se funcionarem. Então, eu tenho paciente que com acupuntura já teve benefício, com botox já teve benefício, com bolsinha de água quente já teve benefício, mas às vezes não funciona para todo mundo. O que o paciente costuma fazer é se retrair muito, né? Não quero falar porque desencadeia dor, não quero comer porque desencadeia dor. Mas fora a medicação, é difícil ter algo assim para a gente realizar. E existem tipos diferentes da neuralgia? Aí, uma questão bem importante. Existe subtipo sim da neuralgia do trigêmeo, mas o que vale a gente trazer para o debate agora do dia a dia é uma neuralgia trigeminal mesmo ou é uma dor facial atípica? Então, a partir daí, tendo esse diagnóstico, nós vamos seguir a investigação. É aquela dor choque, raio, a pessoa fala um raio. Opa, então é neuralgia do trigêmeo, vamos para esse lado. Ah, não, é uma dor diferente, é uma pressão, é pulsar, é alguma outra coisa? Então, nós vamos investigar diferente. E comecei a sentir esses choques na face, comecei a perceber, pode ser essa doença. Qual médico se deve procurar primeiro? Porque como dói o dente, dói a cabeça, dói tudo ao mesmo tempo, qual especialista buscar primeiro? Acho que um neurologista, um neurocirurgião ou médicos que trabalham com a dor vão conseguir fazer o diagnóstico. A partir da diferenciação clínica da sensação dolorosa, aí vai seguir um exame de ressonância, ver todo o trajeto do nervo, ver o que está acontecendo, para aí definir o tratamento. E qual a sua orientação sobre a questão dessa influencer que acabou pedindo a eutanásia? Ela está, inclusive, fazendo uma vaquinha para isso e a gente brincou que alguns pacientes falam até que preferem a morte do que ficar sentindo a dor. Eu já tive pacientes, sim, que falaram, doutor, tira a minha dor, senão eu vou fazer alguma coisa errada. Porque realmente, como a Diandra disse, é desumano, é uma dor que não tem explicação. Para esses pacientes, infelizmente, a gente tenta trazer a calma e procurar uma maneira de ajudá-los. Eu digo que no tratamento da dor sempre vai existir uma opção, tá? Quando os mais conservadores não funcionam, nós vamos para os mais invasivos. E quando os mais invasivos não funcionam, nós vamos para os última instância, que existem os estimuladores cerebrais ou os estimuladores medulares que podem, de uma maneira diferente, modular a sensação da dor. E é importante também seguir com tratamento ou buscar um tratamento psicológico, porque muda a tua rotina, né? Muda teu dia a dia. Tanto o psicológico, muitas vezes a gente começa antidepressivos para também controlar, tentar estabilizar o humor dessa pessoa que está sofrendo. Doutor, muito obrigada pela ajuda, muito obrigada pelas explicações. De nada, foi um prazer.